Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal Português à Mesa. Eu sou o professor Ricardo Mamed e hoje, neste vídeo, nós vamos discutir alguns tópicos muito importantes da língua portuguesa. E eu gostaria de desafiá-los novamente para ver como está o seu conhecimento. Então, vamos para as questões. Espero vocês lá. Para você que é novo aqui no canal, este é um questionário simples com questões para que você consiga resolver, ok? E você que já é o nosso amigo aqui, já frequente, pegue seu material e vamos estudar. E você que é novo, então, faça isso também, ok? Sejam bem-vindos. Vamos então trabalhar aqui a primeira questão proposta. Uma questão simples, mas muito comum em português. Olha só, ó, eu cheguei antes dele sair ou de ele sair? Como funciona isso, pessoal? Você sabe? Será que cheguei antes dele sair ou cheguei antes de ele sair? É uma proposta interessante. Vamos raciocinar um pouquinho? Você já deve saber a resposta aí, não é? Já sabe? Não? Então, já escolheu. Vamos olhar comigo. A resposta certa é essa. Antes de ele sair. Olha o que nós estamos te mostrando aqui, percebeu? Há um problema, gente, muito sério em português, que é com referência a sujeitos. Sujeito é digamos assim, uma parte da sentença que é um grupo de nomes, no caso pode ser um substantivo, pode ser um pronome, pode ser um numeral que conjuga os verbos. Então, na maioria das vezes, as pessoas erram muito isso. Quando você vai usar o ele aqui no caso, ele é que conjuga o verbo sair. Então, por isso é que você não pode colocar preposição junto, porque sujeito, quando conjuga verbo, ele não aceita nada preposicionado. Essa é a diferença. Então, o que você falou para mim? Eu cheguei antes de quem? De ele, ok? E ele é quem vai sair. É isso que você percebeu, porque na oração anterior você chegou antes. E ele saiu, olha só. Tá vendo só? São duas situações. Mas para te explicar melhor, o dele, olha só que interessante, é um pronome de posse. É um pronome possessivo. Dele, dela, olha que legal. E aqui, no caso, não é o que nós estamos te explicando. Porque se você for usar, veja este exemplo que eu trouxe. O problema dele, olha isso lá, o problema dele, vocês viram só? Quer dizer, é não fazer contas. E o que você falou? O dele está ligado na palavra problema, que seria o quê? A posse. O problema dele, quer dizer. É isso que a gente tem que tomar cuidado. E não usar dele para conjugar verbo. Porque o problema do dele é isso aí. Quando você for usar, perceba bem, olha ali, ó. O de mais o ele são orações que nós estamos reduzindo, escrevendo menos. Por quê? Vamos ler essa frase aqui. Eu cheguei antes que ele saísse. Você poderia ter falado isso. Eu cheguei antes que ele saísse. Mas o que você optou? Por reduzir. Então, quando nós optamos por reduzir, quer dizer, escrever menos no português, sem usar essa delonga do que ele saísse, você pode optar por, olha, cheguei antes de quem? De ele sair. Veja bem. Outro exemplo aqui, ó. Apesar de ele ter confirmado, olha só, prefiro aguardar. O que então dá para nós dizermos? Se você for usar o de ele ou de ela, coloque um verbo na frente no infinitivo, fica facinho. Olha lá, se houver infinitivo, que é o verbo terminado em R, falar, cantar, nadar, pensar, você usa o de ele, ou de ela também, não é, pessoal? E você vai escolher, isso aí não tem problema. Mas não use dele e dela, é isso que nós queremos te falar. Por exemplo, olha ali, está na hora de ele ou de ela, ok? Falar no rádio, olha só. E embaixo, é hora de ele beber água. Existe uma frase muito famosa em português, é aquela, está na hora da onça beber água. Não, está na hora de a onça beber. Percebeu? Você não pode falar está na hora da onça. Por quê? O da seria uma preposição junto. Nós temos que separar. Então, todas as vezes que você encontrar um verbo no infinitivo, no caso lá, beber, falar, use o de ele, o de ela ou de a,
ok? No caso, dê a onça beber água. Entendeu? Porque estamos escrevendo menos, reduzindo uma oração. Depois nós entraremos em detalhes em outros vídeos para falar mais sobre esses casos, mas eu acho que ficou claro para você. Entendeu bem? Muito bem. Vamos ver um outro probleminha? Olha isso daqui. Escutei muito isso essa semana passada e achei tão estranho. E numa rede aí tão famosa. Mas enfim, vamos comentar aqui. Eu busquei e vi que sim, realmente havia problemas. E vamos lá, ó. Olha o que está escrito. O repórter repercutiu a notícia. Os senadores repercutiram o boato. E pelo que eu já te propus, estou falando ali uma questão. Será que isso está certo? Olha só, isso aí que você leu, será que é assim que funciona? O verbo repercutir, olha ali, repercutiu, repercutiram. Mas é o repórter repercutiu a notícia? Os senadores repercutiram o boato? É assim que funciona. Algumas situações em português nós chamamos incompatibilidade de sentido. Então, aqui no caso, eu estou questionando se isso está certo. Nós não estamos dizendo que as orações estão erradas no sentido de construção, ok? Mas vamos comentar juntos. Você percebeu? Você sabe por que estão mal elaboradas? Porque certo, nós podemos dizer, olha, tudo bem, correto aí, né, na construção, tudo, mas e a elaboração disso? Será que o sujeito, no caso repórter, e o sujeito senadores, estão conjugando um verbo que realmente nós vamos comentar aqui? Há uma incompatibilidade de sentido. Por quê? Quando nós usamos esses verbos aí, não dá. Olha lá, se você usar sujeito humano com o verbo repercutir, a frase vai ficar mal formada. É isso que eu gostaria de trazer para você hoje. Você viu que interessante? Então nós temos que nos atentar, porque aqui, o que eu poderia te dizer? Sujeito é quem conjuga o verbo, lembra disso? Então o que nós temos ali? Ó? O sujeito é o repórter, que conjuga o verbo repercutir, não é? E depois você tem o complemento, que é a notícia, a coisa que foi falada. Então, o que nós temos que pensar? Não use sujeitos humanos. Quer dizer, não use substantivos que conjuguem os verbos repercutir quando são humanos. Então, o certo seria o seguinte, é mais adequado você usar, olha isso, pessoal, olha que interessante, a notícia repercutiu, aí sim, olha lá, favoravelmente, porque é a coisa que repercutiu. Então, ali, não é o humano que repercute. Aí seria uma questão de não adequação semântica, de compatibilidade com esse tipo de verbo. E aí falei, vou levar para os meus colegas para a gente poder discutir, porque esse canal é para esse tipo de situação. Então é muito importante avisar, porque às vezes a pessoa está usando e não se atenta, né? Então olha lá, o boato também não é humano, então você pode, olha ali, ó, o boato repercutiu em todo o país, aqui está certo. Agora, a mulher repercutiu, não, aí não, ok? Seria inadequado, ok? Aprendeu bem? Fica aí mais uma dica e mais uma para a sua coletânea de conhecimentos, ok? Muito bom, não é? E vamos para a última, essa eu quero ver. Essa aqui é muito boa. Eu li isso e falei, eu preciso divulgar. Então vamos olhar isso daqui, ó. Há um problema em português que aqui vai ser colocado, eu gostaria de te desafiar. Então vamos lá, ó. Você está examinando as cláusulas de 2 seguros de veículo, muito comum, todo mundo compra seguro de veículo, qualquer contrato, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Qualquer tipo de situação que você for ler, leia. O brasileiro não lê os contratos e depois vem quebrar o pau aí nos PROCONs ou quebrar o pau na loja. Por quê? Não leu o contrato. Então, é muito importante chamar a atenção para nós olharmos. Aqui você está comprando, não é ali, ó, um seguro. Muito bem, ó. Então, lhe foram muito bem recomendados. De repente, você se defronta. É agora que eu quero ver. Com 2 cláusulas praticamente idênticas, apenas com a diferença, meus queridos, da vírgula. Vou te propor aqui 2 cláusulas. Eu vou ler uma só, porque a diferença é a vírgula. Tudo bem? Vamos ler a cláusula. Ó, o seguro não cobre os acidentes contra terceiros, que são considerados de responsabilidade do segurado.
Meus amigos, qual cláusula você vai pegar? Olha isso. Você fala, mas é só uma vírgulazinha ali, isso não interfere em nada, né? Não, só interfere em tudo e muda o sentido. É isso que eu quero dizer. Então, muita gente acha que vírgula é simplesmente uma pausa. Eu já escutei também uns absurdos, umas aberrações que a pessoa respirou, põe a vírgula. Então, meu filho, você vai ter o dia inteiro por vírgula, porque você respira a cada segundo. Então, são uns absurdos que eu escuto e às vezes a gente tem que divulgar isso para vocês aqui. Não é isso. A vírgula aqui é uma proposta que nós vamos ter que te explicar. Eu não sei se você sabe isso, mas se você souber, qual você escolheria para assinar aí o contrato? Qual? Vamos lá? Você já deve estar com a pulga atrás e fala, nossa, e agora eu não sabia disso. Pois é muito importante saber. Gente, é a 2. Só podemos comprar a cláusula 2, a cláusula sem a vírgula. E agora vamos entender por quê. Olha o que você falou. Seguro não cobre os acidentes contra terceiros. Quando você coloca uma vírgula ali, e aí você vai perceber o seguinte, existe o porquê da coisa. Quando nós temos um pronome que, ele é muito usado em português a todo instante. Se nós contarmos os ques durante o dia, nós vamos encher uma bacia, olha lá, não é? De ques. O que nós precisamos aqui? O seguro não cobre os acidentes terceiro, vírgula. Que, troca o que pelo o qual. Ou no caso, os quais. Deu certo? Deu, olha lá. São os acidentes os quais. Quando isso acontece, este pronome é chamado pronome relativo. E pronome relativo tem uma tarefa na língua portuguesa: retomar o substantivo acidentes. Quando nós usamos uma vírgula e escrevemos uma oração na frente, olha, que são considerados de responsabilidade do segurado, e esta oração, iniciada com um pronome relativo, nós chamamos de oração adjetiva. Por quê? É o acidente de responsabilidade do segurado. Então, é um acidente de responsabilidade. A característica do acidente é de responsabilidade do segurado. Por isso é que aqui nós colocamos o verbo. E aí, essa oração, chamada adjetiva, começa com o pronome relativo. Agora, o que tem a ver a vírgula? Agora vem a dica que eu quero te ensinar. Quando você usa a vírgula, nós estamos usando uma proposta explicativa. O que é isso? Você generaliza para todos. Veja bem, a número 1 está dizendo o seguinte: todos os acidentes são por sua conta. Se você atropelar uma pessoa, bater em um bicicleteiro, bater em uma motocicleta, o que vai acontecer, meu querido? Você vai ter que pagar. Porque você assinou o contrato e lá no contrato está dizendo que não cobre. Por quê? Porque a vírgula está falando isso. Todos os acidentes são de responsabilidade sua. Olha que importante saber isso. Então, como é que é, professor? A oração iniciada pelo pronome que. Quando eu troco pelo qual a qual, ela é uma questão de ideia de adjetivo, sim. E se você pontua e coloca uma vírgula, você generaliza, você coloca a ideia toda. São todos os acidentes. Coisa que você não pode fazer de jeito nenhum. Por quê? O correto seria o sem vírgulas. Aí sim, porque qual é a ideia do sem vírgula, da oração sem vírgula, digamos assim, da oração adjetiva que nós chamamos de restrição? Sabe aquelas placas nas farmácias, nos supermercados que está lá, área restrita? Quer dizer que você não pode entrar lá, porque você não é funcionário. Então, se você é consumidor, está restrito a funcionários. Nós separamos. O que você pensou aqui? Você vai ter um acidente um dia, pode acontecer, não é? E se você comprou o seguro e lá no seguro estava escrito sem vírgulas, vai cobrir. Por quê? Alguns são restritos. Neste caso aqui, você está falando isso. Olha lá, ó. Quer dizer, essa oração indica que você, olha só, não vai ser responsável. A seguradora vai ajudá-lo, porque é restrito. Olha que coisa interessante. Não são todos os acidentes que não serão cobertos. Alguns serão cobertos pela seguradora. E é por isso que nós temos que olhar, principalmente quando for assinar hospital, aqueles convênios hospitalares, dentistas, TV a cabo, todos os tipos. Porque se aparece alguma coisa escrita e você lê
Não é verdade? As doenças que são, olha lá, que foram, no caso aí, previamente detectadas, não serão cobertas pelo plano. Opa, com vírgula ou sem vírgula? Vamos falar nisso mais um vídeo. Vou montar mais um aqui para nós. Eu estou trazendo isso porque eu achei muito importante a divulgação dessa situação. Então, aprenda o seguinte: todas as vezes que nós tivermos uma oração iniciada com um pronome relativo que der para tocar pelo qual a qual, você lembra que seria uma característica do substantivo ali que você mencionou antes. No caso da nossa questão, seriam os acidentes de terceiros que você vai ser responsável. E agora, por todos ou por alguns somente? Vamos por alguns, né, gente? Que nós não vamos ser responsáveis por todos, porque nós estamos pagando o seguro, nós queremos que o seguro também nos ajude. Então, fica a proposta aqui do canal Portuguesa para trazer mais uma situação de elucidação da nossa língua portuguesa. Entenderam? Ficou claro? Se você não conseguiu, nós vamos fazer mais desses nos próximos vídeos. Muito obrigado pela sua participação. E eu espero, não é, que você consiga ter entendido tudo o que a gente falou para você aqui, não é? Pelo menos para você ter feito aí uma melhora. Eu espero vocês no próximo vídeo e até mais. Muito obrigado pela sua atenção. Tchau, pessoal. Valeu! Antes de clicar nos links acima, se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você receba as notificações quando nós postarmos nossos novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!